Você já parou para pensar? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem existe por trás do seu nome, do seu rosto, da sua voz, do seu papel no mundo? Será que você realmente vive como quem é? Ou apenas está repetindo o que os outros esperam que você seja? Carl Jung acreditava que o verdadeiro sentido da vida não está fora de nós mesmos, mas em um mergulho profundo em nossa própria alma. E é nessa imersão que começa o processo mais transformador da existência humana, o processo de individuação. Quando nascemos, somos inteiros, mas ao longo da vida, sofremos uma fragmentação. Aprendemos o que é certo e errado, o que é aceitável e o que deve ser escondido. Criamos uma persona, uma máscara social, que usamos para sermos amados, compreendidos e aceitos. Mas quanto mais nos conformamos às expectativas do mundo, mais nos distanciamos daquilo que realmente somos. Gradativamente nos tornamos estranhos dentro de nós mesmos. E quando a alma percebe que está sendo esquecida, ela começa a gritar, às vezes em forma de medo, às vezes em crises existenciais e outras vezes em um silêncio doloroso. Aquele vazio que você sente, mesmo quando tudo parece bem. Esse é o chamado do inconsciente, o ponto de partida da individuação, que é o processo de se tornar quem você é em essência. É o caminho de reconciliação entre o consciente e o inconsciente, entre o que mostramos e o que escondemos, entre a luz e a sombra. Esta não é uma jornada para a perfeição, é uma jornada para ser inteiro. O ego, que se acredita ser o centro de tudo, precisa reconhecer que há algo muito maior dentro de si. O self, ou podemos dizer o eu, que é o centro real da psique, a totalidade que une todas as partes. Se parar por um momento, poderá perceber que toda a sua vida é uma tentativa de realizar o eu, de unir o que foi separado, de integrar o que foi esquecido. Mas para isso, é preciso coragem. Porque antes de encontrar a luz, você inevitavelmente irá atravessar a escuridão. A sombra é tudo aquilo que o ego não quer ver. É o conjunto das partes reprimidas, das emoções negadas, dos instintos que foram rejeitados porque não se encaixavam na imagem que queríamos apresentar ao mundo. Nós dizemos, eu não sou assim, mas no fundo, somos. A sombra é o orgulho que disfarçamos de humildade. É o medo que escondemos atrás da coragem. É o desejo que reprimimos em nome da moralidade. Jung dizia, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O verdadeiro despertar começa quando paramos de fugir do que dói e decidimos olhar honestamente para o que está dentro de nós. Encarar a sombra é o começo da libertação. Mas também é o ponto onde muitos desistem. Porque é mais fácil culpar o mundo do que encarar o nosso próprio reflexo. Quando não reconhecemos nossa sombra, ela se manifesta fora de nós. Passamos a ver nos outros tudo aquilo que negamos em nós mesmos. O que te irrita nas pessoas pode ser, na verdade, seu próprio espelho. A arrogância que você julga, o medo que você despreza, a fraqueza que você critica, tudo isso pode fazer parte de você. Por isso Jung dizia, aquilo que mais te incomoda nos outros revela o que você ainda não curou em si mesmo. Vivemos hoje em uma sociedade cheia de projeções. Uma humanidade que grita nas redes, mas não escuta o seu próprio silêncio. Todos tentando parecer fortes, sábios, perfeitos, enquanto por dentro lutam para não desmoronar. O mundo moderno é um retrato fiel do inconsciente coletivo. Vivemos em uma era onde as sombras estão projetadas em escala global. Guerras, ódio, polarização, egos inflados, tudo isso é o reflexo daquilo que a humanidade ainda não quer enxergar. Quando reprimimos demais a escuridão, ela retorna com força, disfarçada de progresso, poder ou opinião. As redes sociais se tornaram um palco para a persona coletiva.
Um teatro onde todos vestem máscaras, mas quase ninguém se reconhece por trás delas. Estamos viciados em parecer e esquecemos o que significa ser. Num tempo em que tudo é aparência, o autoconhecimento é uma forma de rebeldia. Individuar-se hoje é ter coragem de ser verdadeiro. É olhar para seu próprio caos e transformá-lo em consciência. É aceitar que dentro de você existe tanto luz quanto sombra, e que ambas merecem existir. Tudo isso que existe dentro de nós e pelo que passamos não é um processo agradável. Ele dói, desorganiza, destrói as ilusões do ego. Mas é a dor da reconstrução e não da perda. É o nascimento de algo autêntico, vivo, verdadeiro. Depois de atravessar a sombra, algo começa a lá mudar. O ego, que antes queria controlar tudo, se rende à nossa totalidade, ao nosso verdadeiro centro interior. E é nesse momento que você começa a sentir uma paz diferente. Não uma paz de ausência de dor, mas a paz de saber quem realmente é, mesmo em meio ao caos. Jung dizia que o eu é o arquétipo da totalidade, a imagem de Deus em nós. Esse encontro não é racional. É uma experiência simbólica e espiritual. É como se o universo inteiro estivesse dentro de você e, pela primeira vez, você se reconhecesse nele. A individuação é uma jornada que nunca termina. É um processo contínuo de integração. Cada queda, cada dor, cada encontro é um espelho que mostra mais uma parte sua. E quando você começa a viver consciente disso, tudo muda. Assim você para de buscar fora o que sempre esteve dentro de você. O medo de ser rejeitado desaparece, porque você entende que só se perde o que nunca foi seu de verdade. O amor próprio deixa de ser vaidade e se torna respeito pela sua própria alma. Logo, as neuroses são o sofrimento de uma alma que não encontrou seu sentido. Aquilo que chamamos de crise é, muitas vezes, o chamado para encontrar sua totalidade. É o inconsciente dizendo: você não pode continuar vivendo tão longe de si. Por isso, quando tudo parece ruir, talvez nada esteja sendo destruído. E talvez você só esteja sendo reconstruído. Cada colapso é uma oportunidade de voltar ao centro. Mas como viver isso no mundo de hoje? Como seguir um caminho interior quando tudo te chama para fora? Jung responderia com simplicidade: escute os seus sonhos, eles são o idioma da alma. Busque o seu silêncio. Observe o que te irrita, é ali que pode ser onde mora sua sombra. Repare no que se repete, é ali que está o padrão que pede cura. E, acima de tudo, seja verdadeiro, mesmo que ninguém entenda, mesmo que doa, mesmo que te deixe só. A solidão do autoconhecimento é o preço da liberdade. O objetivo não é a busca da perfeição, mas sim da totalidade. Você não veio à Terra para agradar pessoas, vencer ou provar nada. Você veio para lembrar quem você realmente é. E isso exige olhar tanto para a sua luz quanto para a sua escuridão, porque ambos fazem parte do mesmo céu interior. A individuação é o caminho da coragem de quem decide viver a própria verdade, em vez de interpretar um papel que o mundo tenta escrever para você. Então, da próxima vez que sentir o caos, a confusão, o medo, não fuja. Talvez o universo esteja apenas te chamando de volta para casa, para o lugar onde você sempre deveria estar, mas havia esquecido de olhar para dentro de si. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa se reencontrar. Porque o despertar é solitário, mas quando você desperta, acende um caminho para muitos outros. E quando Jung fala sobre o processo de individuação, ele não está descrevendo algo distante, teórico ou espiritual demais. Ele está falando sobre nós, sobre cada vez que sentimos um vazio que não conseguimos nomear, cada vez que fugimos de algo que está dentro da gente. Por isso, se esse tema ressoou com você, eu deixei na descrição alguns livros que realmente ajudam a compreender e viver esse processo.